Estou aqui gravando mais esse vídeo aqui sobre uma série de assuntos que tem sido tratado nos vídeos diversos que eu tenho gravado. E mais uma vez eu quero falar a respeito da condição do pecado, né? No vídeo anterior eu falei sobre o Adão perfeito, né? Que Jesus Cristo era o Adão perfeito. Ele é o Adão perfeito. Ele foi aprovado na prova do jardim. E o Adão verdadeiro, aquele primeiro Adão, ele foi reprovado, né? E por causa da desobediência dele, foi atribuído a todos nós a culpa da desobediência. Todos passamos a ser pecadores. Então eu quero trabalhar nessa mensagem aqui hoje com você que vai estar me ouvindo, a respeito do pecado. Como que nós temos que olhar para o pecado, né? Pecado é pecado. Pecado nunca vai deixar de ser pecado. Pecado é pecado desde a época de Adão até hoje, pecado é pecado. Mas como nós devemos tratar o pecado? No Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos ver que de Adão até Jesus, né, a morte reinou sobre a vida do ser humano, por causa da sua condição de pecador. E o pecado no Antigo Testamento, quando você recebe as leis de... Quando os judeus recebem as leis de Moisés, eles passam a tratar o pecado de forma moral. Como forma moral? Diz o seguinte: todo aquele que pecar, esse é passível de julgamento e de punição, se possível, morte. Aquele que pecar deve morrer, né? Então o pecado no Antigo Testamento ele era tratado de forma moral. Pecou, morre. Pecou, é condenado, é julgado e destituído do meio do povo. Tem que morrer, apedrejado. Aí você vai lendo a Bíblia, quando você passa para o Novo Testamento, você vê Jesus lidando com o pecado, né? Os judeus, os fariseus colocam aquela mulher adúltera diante de Jesus, e Jesus olha para eles e diz assim para eles, fala: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Aí Jesus olha para cada um deles e diz o seguinte: tudo bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus ele percebeu que ninguém ficou lá para condenar a mulher. E Jesus nem tampouco ele condenou, pelo contrário, ele tratou aquela mulher como uma pessoa que fosse digna de compaixão. Porque no Novo Testamento, o pecador é visto como alguém miserável, como alguém numa condição que não muda, né? A condição do ser humano no Novo Testamento é visto como condição de miserável, não muda a condição do ser humano. E esse é digno de quê? De compaixão, de misericórdia, de dó, né? E Jesus diz para a mulher: vai e não peca mais. Ou seja, ele dá uma dica para ela, mas ele sabe que o ser humano está passivo de pecar. Ele é passivo de pecar. Então no Novo Testamento você percebe que ninguém está apto para julgar ninguém. O próprio Jesus Cristo, que podia julgar ali porque ele não tinha pecado nenhum, ele não julgou. Por quê? Porque ele vê no Novo Testamento o pecado tem que ser visto como uma condição de miserável. O ser humano é miserável e a condição dele não vai mudar nunca. Por isso não adianta você julgar alguém que não vai mudar. Então deve ser tratado com misericórdia, com dó, olhando para a condição dele. Então quando Jesus Cristo vem, ele morre na cruz, aquela obediência de Jesus, que foi fiel e obediente até o fim, isso transmite para nós, né, a obediência dele transmite para nós, ou seja, nos capacita, nos torna obedientes nele. E nós passamos, a partir de agora, a olhar para o pecado como um pecador, como um miserável. Por quê? Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando nós somos justificados, nós não olhamos para o pecador e dizemos que ele é digno de morrer. Por que não? Porque um miserável julgando o outro miserável, ele quer matar mesmo, porque ele se vê no outro miserável. Mas quando ele olha para o miserável com os olhos de Cristo, ele olha com um olhar de compaixão e de misericórdia. E ele vai amar essa pessoa. O pecador, quando ele recebe o amor de Cristo, o amor de Deus, ele afasta do pecado. Mas quando ele é punido, o pecado se multiplica. Quanto mais eu trago juízo, mais eu trago o quê? Aumento de pecado. Porque eu continuo agindo como Adão, eu continuo agindo como o miserável que eu sou. Mas quando eu trago justiça sobre o pecado, justiça de Deus, eu anulo o pecado na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai viver em novidade de vida. Então eu quero compartilhar com vocês sobre isso nesse momento, para que você possa refletir e que você não viva segundo a lei mais de Moisés, mas que você viva segundo a graça do Senhor Jesus, onde trata miseráveis pecadores como pessoas de condições que não mudam para poder sair disso.
Só Jesus Cristo pode mudar a condição do miserável, porque o miserável, pela condição própria dele, ele nunca vai mudar. Ele nunca vai deixar de ser miserável. Então fica aí essa mensagem, fica aí essa reflexão e pense nisso. Pense nisso. Passe a julgar com a justiça de Deus, porque a nossa justiça é a justiça de miserável, mas a justiça de Deus é a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.